Eu pensei bastante sobre o que seria esse vídeo. E eu confesso que eu comecei pensando em vídeos mais fáceis pra mim, como, por exemplo, falar dos melhores livros escritos por mulheres que eu li o ano passado. Mas daí eu vi que meio que não fazia sentido. Eu acho que a diferenciação que existe e a diferenciação que a gente tem que pra discutir é outra. E é essa diferenciação que eu quero trazer aqui pra vocês. Vamos sentar melhor aqui. O que eu queria trazer pra vocês é uma coisa que eu acho que deveria ser mais fácil esse ano. E eu confesso que é mais fácil pra mim, como mulher e como pessoa que tá hoje atuando no mercado editorial, de uma forma independente, de uma forma autônoma. E isso me deixa muito feliz, porque eu me formei como jornalista, eu já trabalhei para empresas, eu já trabalhei dando aula. E eu acho que o mais importante é conseguir, para mim hoje, é conseguir trabalhar com o que eu gosto, e muito mais do que eu gosto, de trabalhar com o que eu acredito, que eu acho que são coisas diferentes. E eu queria que esse vídeo fosse mais fácil para mim de fazer. Eu sei que eu tô confortável, eu consigo pagar as minhas contas de uma forma mais ou menos tranquila. Eu tenho comida no prato, eu tenho uma vida até certa forma tranquila dentro da realidade que a gente tá vivendo. E mesmo tendo tudo isso, grande parte do meu trabalho é ficar me perguntando, será que eu tô maluca? Será que eu posso estar fazendo isso? Será que eu tenho autoridade para fazer isso? Será que eu tenho conhecimento para fazer isso? Ficar me perguntando é uma parte muito grande do meu trabalho e é uma parte muito grande da minha vida. E eu acho que isso é positivo até certo ponto, mas passa um ponto em que isso acaba se colocando como um problema no meu trabalho. E eu sei que eu tô fazendo esse vídeo no Dia Internacional da Mulher. E para todos os homens que estão vendo esse vídeo, eu queria que os homens parassem para pensar antes de falar, antes de se expressar, antes de digitar, enfim. Eu posso ser generalista nisso, nós mulheres fazemos isso o tempo todo. E às vezes a gente se autocensura. É claro que aqui eu tô fazendo uma generalização muito grande, porque eu acho que do que eu consigo observar de outros, de partes, né, do movimento feminista, há um movimento de fala muito grande, mas eu tô falando do dia a dia e eu tô falando da indústria. E quando a gente tá trabalhando, quando a gente tá empregado de outras grandes empresas, ou mesmo quando a gente tá atendendo os nossos clientes, a gente se autocensura. E isso é uma coisa que eu tô tentando trabalhar. Então essa dúvida que veio hoje não é quantas mulheres estão escrevendo, vocês entendem? Porque eu acho que isso eu vejo muito sendo perguntado, né? A minha pergunta é quantas mulheres estão sendo publicadas, quantas mulheres estão sendo distribuídas, quanto os livros das mulheres estão sendo comentados, quantas dessas mulheres são reconhecidas pelos seus pares e na mídia como um todo, quantas dessas mulheres ganham dinheiro para se manter, para manter a sua vida, para ter uma vida tranquila. E quantas dessas mulheres estão em posições de poder dentro das editoras? Quantas dessas mulheres tomam decisões que vão interferir como o mercado literário vai ser visto e como a arte e literatura vai acontecer no tempo contemporâneo? Eu tô sendo bem sincera com vocês de que talvez essa informação exista em algum lugar de nicho, mas eu fiz uma rápida pesquisa e eu não encontrei um dado nesse sentido. O que eu consegui descobrir com a minha pesquisa é que uma das principais pesquisadoras no Brasil, ou que aparece, né, de forma mais consistente nos resultados, é a doutora Anelise Ribeiro. E ela tem questionamentos parecidos, né? Ela aponta essa falta de investigação de uma forma estruturada no Brasil. É óbvio que nessa busca ela traz algumas respostas, mas eu não quero falar nas respostas que a Ana traz, porque são, como ela apresenta, ela faz recortes das poucas pesquisas ou das poucas fontes de informação a que ela tem acesso. Então eu não vou conseguir trazer para vocês. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. Eu não vou conseguir trazer para vocês esses números. Mas eu também não quero trazer tantas respostas assim, eu quero trazer essa dúvida. Então, eu vou inserir algumas imagens aqui de como foi essa busca. E depois eu vou voltar aqui para esse espaço onde estou agora com meio que resultado dela, para vocês darem uma olhada.
Não sei se ajuda. Ah! Não! Amor! Sim! Me ajuda aqui. Complexo fazer isso. Ah, Storm, não! O quê? Ela tá comendo o livro. É uma bagunça organizada ou é uma bagunça organizada. Tá. Tu tá falando com a organizada aqui. E esses que ela tá comendo agora eu tiro também? Tu tira, por favor, os livros que a gata tá comendo? Todos. Todos. Que ideia de merda, né? Viu? E tem gente que acha que eu tenho pouco livro. Eu tô suada. Tá, esses aqui são aqui em cima. Beleza, obrigada, amor. Então, gente, na minha cabeça era uma ótima ideia isso aqui. Um dia foi. Mas o que eu queria pesquisar, o que eu queria dar uma olhada nos livros que eu tenho em casa, é quantos livros têm uma participação de mulheres, não na sua escrita, mas no processo editorial que vai fazer parte depois, e principalmente olhando para aqueles cargos que a gente sabe que são cargos de poder. São as editoras, as preparadoras, as tradutoras. Então são pessoas que têm um poder maior. Por que eu digo esse poder maior? Porque essas pessoas, elas vão interferir no resultado daquele livro como obra. Nisso, uma pessoa preparadora ou uma pessoa editora vai ter mais poder do que uma pessoa revisora, por exemplo. Onde que a gente vê a voz das mulheres, né? Não só na escrita, claro que a escrita é a primeira coisa, mas além da escrita, no mercado literário como um todo. Então a primeira pilha que a gente tem aqui, gente, eu coloquei dessa forma aqui porque não interessa quais são os livros, tá? A gente não tá, né, buscando as lombadas para ver autores ou categorias ou gêneros, nada, tá? Então a gente começa com esta pilha aqui, que é uma pilha cujos autores são homens. Outras pessoas que trabalharam nesses livros aqui são nos locais de poder, na sua maioria mulheres. Então essa é uma pilha aqui que, embora sejam escritas por homens, foram editadas ou traduzidas ou preparadas por mulheres, ou tem maioria de mulheres na sua equipe. Essa pilha aqui, então, são de livros escritos por homens, e que o resto do trabalho também foi feito por homens. Então a gente tem aqui homem escrevendo, homem editando, preparando, homem traduzindo. Embora vocês vejam que eu tenho uma preocupação de buscar autoras mulheres, eu não tinha me ligado nessa parte também do quanto a voz na produção da mulher interfere também. Quando a gente procura escrita das mulheres, a gente acaba achando também mais a voz das mulheres, o processo como um todo. Mas tem uma coisa interessante que eu vi daqui, que depois eu vou falar para vocês também. Antes eu vou me livrar dessas pilhas aqui. Você pensa que, quando a gente trata de livros escritos por mulheres, com certeza as pessoas vão se preocupar mais quanto a isso. E não necessariamente é verdade, embora a gente vê que tem um número bastante grande de mulheres. Eu tenho uma pilha grande que inclui O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que a tradução foi feita por homens. A gente tem, então, livros em que o poder do homem, por mais que o livro seja de uma escrita de mulheres, e isso é muito importante, eu não estou dizendo que isso não é uma vitória, mas eu acho ainda pouco. Porque no final, essas duas pilhas que estão aqui atrás, né, que são livros que a maioria do poder está na mão do homem, e esses livros aqui, que é essa pilha aqui, que a maioria do poder está na mão das mulheres, a pergunta que eu me faço é: quem é que está recebendo bem para trabalhar nessa indústria e quem é que está recebendo trabalho? E eu realmente não sei responder para vocês. A gente está vivendo um momento de rediscutir o que é o mercado literário, porque o mercado editorial está tendo que se reinventar, e eu acho isso ótimo. Eu acho que o mercado de distribuição tem que se reinventar mesmo. Mas eu acho que uma das coisas que tem que fazer parte dessa discussão não é só a escrita de mulheres, é mulheres fazendo parte das decisões do mercado editorial, mulheres com poder para decidir no mercado editorial. E agora eu vou tirar esses livros daqui, gente, porque é muito difícil gravar assim. Duas coisas que eu observei quando eu estava fazendo essa recapitulada e observando as fichas dos meus livros. Uma coisa é que eu tenho um número considerável, um quarto talvez, assim, de modo grosseiro, de livros em que
A mulher autora é a única participante daquele livro, no sentido de que ela foi atrás de tudo, ela não tem uma revisão, ela não tem um aparato que o mercado editorial deveria dar para a mulher. Inclusive, às vezes, isso é um problema. Eu sou revisora e eu jamais publicaria um livro. Jamais, nunca diga jamais, né? Porque eu acho que eu também... Jamais, não é jamais. Não deixem de publicar, tá? Se vocês não têm revisor, se vocês não têm como diagramar, não deixem de publicar. Nunca. Eu sou uma revisora, eu tô dizendo isso pra vocês. Eu, como revisora, como preparadora de textos, eu vejo que isso falta. Falta alguém observar o teu texto. E eu tento fazer isso da melhor forma possível. Eu trabalho com o sonho das pessoas e eu sei disso. Publicar um livro ainda é um sonho. E eu vejo que isso falta muito para autoras que são simplesmente maravilhosas, que são simplesmente tudo. E elas não estão na grande mídia, e elas não estão nas grandes editoras que têm como bancar isso, ou nas editoras, né, que tem um mínimo de tamanho aí, pra conseguir isso. E outra coisa que eu notei aí, de livros diversos, é como tem gente que ainda não insere informações. Acho que aqui no Brasil o mercado editorial ainda, ou sempre, me parece, né, pela idade dos livros que eu tenho, que é variada, sempre colocou, né, quem revisou, quem diagramou, quem fez o projeto gráfico e tal. Mas livros importados, eu vi que isso, né, de outros países, eu não vi isso assim. Eu fui pensando, gente, mas quem é que revisou? Quem é que, né, esse livro... Gente, livro não é uma coisa que em geral você faz sozinho, né, e livro é uma coisa que demora e, inclusive, é um trabalho que exige tempo, que exige detalhe, exige atenção. Então, uma das coisas que eu notei é que ou não tem essas pessoas, né, ou elas não estão registradas. E isso é uma coisa que a Ana Elisa, que é a doutora que eu falei lá no início, ela aponta também, que carece desse registro, né? Obviamente ela não tá falando especificamente das fichas, mas ela tá falando sobre as editoras como um todo e da pesquisa dela, de procurar mulheres editoras, tá? E eu acho que no final, gente, é isso. Quando eu me pergunto coisas, eu tenho que pensar quais são as minhas dúvidas ainda e avançar na resolução dessas dúvidas. E eu venho lendo mulheres, mas eu não tinha ainda me perguntado sobre o trabalho da mulher e a valorização do trabalho da mulher no mercado editorial, na indústria literária. Eu acho que na minha bolha, e é uma coisa que me chamou a atenção, porque eu atendo mais homens. Eu edito, eu faço leitura crítica, eu diagramo e reviso. Eu tenho um conhecimento bom do que é um processo de fazer um livro. E eu demorei muito para conseguir dizer que eu sou uma pessoa editora. Eu não tenho uma editora minha, mas eu sou uma pessoa editora. Eu sou uma pessoa que consegue ler um livro e fazer interferências e pensar nele como um produto e deixar ele melhor. E vocês não têm ideia do quanto difícil é dizer isso, porque isso ainda é uma coisa que nem no próprio meio isso ainda é estabelecido. E uma coisa que me deixa uma ponta de tristeza, mas ao mesmo tempo alegria por ter tido essa sorte, é que se eu for pensar nas pessoas que mais me apoiaram de uma forma prática, tá? Não tô dizendo de motivação, não tô dizendo de pessoas, né? A minha mãe, as minhas amigas, pessoas que eu conheci na internet, a maioria são mulheres, tá? Então essas pessoas que deram aquele apoio de vai lá, o que tu escreve é muito legal, tu faz isso bem, pode ler criticamente, tu pode revisar. Na hora que a gente vai pensar em quem me deu o apoio prático, ou seja, quem me deu trabalho, quem me deu espaço, foram homens. Eu tenho 2 homens para agradecer muito, e eles me deram tanto espaço, quanto trabalho e quanto coisas que geraram trabalho. Eu consigo viver praticamente só do mercado literário. Na verdade, eu poderia viver do mercado literário. Eu também dou aula de inglês e eu não vou abandonar as minhas alunas queridas que eu tenho hoje, mas eu poderia viver só do mercado literário. Não de uma forma rica, né? Eu poderia viver do que deveria ser o salário mínimo brasileiro. É o que eu consigo ganhar em média, não o salário mínimo, mas do que deveria ser o salário mínimo brasileiro. E quando eu falo desses homens, eu não quero dizer que eles são mais importantes do que as mulheres que me deram apoio. Porque teve muitas mulheres escritoras ou pessoas do meio, ou simplesmente leitoras, que sempre me deram muito apoio.
O que eu quero dizer é que eram os homens que tinham mais poder para me dar benefícios mais práticos. Para me abrir espaço de benefícios mais práticos. É óbvio que eu também conquistei isso com o meu trabalho, eu não tenho dúvida disso. Mas eu sei também que tem outras pessoas tão capazes quanto eu que talvez não vão conseguir sobreviver desse trabalho. Eu sei que tem várias escritoras que não estão aí vendendo nem recebendo o dinheiro que deveriam, que são maravilhosas e que simplesmente, porque a gente vive nessa sociedade injusta, não foram sorteadas pelo caos ou pela meritocracia e nem foram... Enfim, não teve aquele golpe de sorte. Eu não sei também se eu vou ter um golpe de sorte um dia, mas eu consigo hoje me manter. Se eu conseguir me manter do jeito que eu consigo me manter até o final da vida, pra mim é ótimo. Eu não quero ficar rica fazendo isso. Mas enfim, gente, eu acho que é isso. Falei horrores, né? Eu não falei, sabe do que? Da síndrome de impostora. Mas acho que isso é uma conversa pra um outro vídeo. Poca do Futuro editando aqui. Então, semana passada a gente lançou o sorteio do livro da Bell Hooks. Então, tô mostrando aí pra vocês. Eu fiz ontem à noite o sorteio, botando ali a hashtag que o pessoal tinha que incluir, né? Pra participar, que era a luta feminista. Bom pro dia de hoje. Então, a gente vai sortear. E a ganhadora é a Clarissa, que comentou na segunda mesmo. Também tô com saudades, claro. Beijo. Então, parabéns pra quem ganhou. O livro da Bell Hooks vai ser enviado com todo o carinho do mundo. E nas minhas leituras de março, vocês viram que eu comentei sobre este livro aqui, que é o Pajubá Terapia, Ensaio sobre a Cisnorma, da Sofia Favaro, editado pela Nemesis Editora, na qual temos uma mulher como editora e conselheira editorial, que é a Atena de Beauvoir, revisado por uma mulher e, óbvio, escrito por uma mulher. Ele é um livro que traz uma temática que, pra mim, era uma coisa que eu precisava crescer, né? Que, como uma mulher cis, é óbvio que eu tento fazer essa minha desconstrução pessoal. E o que a Sofia Favaro faz aqui é uma desconstrução da psicologia. A Sofia Favaro, que é doutora em psicologia pela URGS, quem tem o mínimo de interesse em procurar aprender sobre processos de transição, vê como os próprios processos de transição ainda estão imbuídos em umas cisnormas, né? E houvesse um jeito certo de ser mulher, um jeito certo de ser homem. Enfim, gente, eu tô falando isso tudo... e eu recém comecei a leitura, mas é uma leitura excelente. E eu tanto não tinha dúvidas quando eu comprei esse livro, que essa leitura ia ser excelente, porque eu sabia que ele ia ser editado pela Nemesis, que é a editora da Atena, que eu comprei 2 livros, porque eu já sabia que eu queria fazer um canal no YouTube, eu já sabia que eu queria sortear livros, então eu tenho 2 desses livros, então eu vou poder ficar com o meu. Este livrão aqui, é o livro que vai ser sorteado. Então, se você quer ganhar esse livro aqui, é muito simples. Você precisa comentar neste vídeo e você vai comentar hashtag Pajubá Terapia, para eu saber que você quer concorrer ao livro, porque afinal você pode também comentar e não querer concorrer ao livro, tá? Mas eu recomendo muito que você queira concorrer a este livro aqui, porque estou amando essa leitura. Para finalizar, eu vou falar de um suplemento de RPG. Se você não conhece RPG, fica que eu acho que igual vai ser interessante para você. Então esse suplemento que eu vou adicionar aqui, com a mágica da edição, é um suplemento do cenário Tordesilhas, que tem um sistema próprio, que está em playtest, que é o sistema Vanguarda, e ele é um cenário de pirataria. É um suplemento que saiu hoje, né, no Dia Internacional da Mulher, porque ele foi feito de forma colaborativa, de forma cooperativa e de forma voluntária, com convidadas escolhidas pela Mônica de Faria, que é a organizadora e coautora do cenário. E ela escolheu uma lista, assim, incrível de mulheres, e vocês não têm noção do quão bom está esse cenário. E mesmo que você não conheça RPG, se você gosta de histórias de pirataria, eu fiz um conto lá, tem outros contos que são excelentes que estão nesse suplemento, e esse suplemento é totalmente gratuito, então, sério, gente. Quem organizou, então, foi a Mônica de Faria.
Quem revisou foi eu, a Elisa Guimarães e a Gabriela Andrade. E a arte de capa que vocês veem aqui é da Júlia Miranda Soares, mas são quase 30 mulheres, gente, que participaram. Eu vou deixar aqui embaixo nos links, todos os links de todas essas mulheres, porque eu acho que vocês têm que ir atrás e conhecer o trabalho delas. Se você tá perguntando como homem, o que eu posso fazer no Dia da Mulher é isso. Leve pra sua mesa as aventuras dessas mulheres, leve pra sua mesa essas personagens, leia mulheres e escute as mulheres. Nos vemos na próxima segunda com mais um sorteio. E eu quero saber o que vocês querem de vídeos. Eu já pensei em falar sobre as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Eu pensei em fazer, tipo, melhores leituras do ano passado. E eu pensei em, de vez em quando, fazer um vídeo, assim, que os meus amigos chamam de Poca Não Entende, que é uns vídeos, tipo, de eu não entendendo muito, que tá difícil mesmo. Me digam o que vocês gostariam de ver. Um beijinho e até mais. Agora eu tô esperando um dos meus gatos fazerem cocô ou xixi, não sei. Porque a caixinha faz muito barulho e a gente não tem outro espaço, né? Pra gravar. E a gente espera. Terminou? É tu, né, polenta? 30 anos. Pra fazer um xixizinho. Pra enterrar. Ah, era tu, Ana Catarina? Deu? Posso gravar agora? Posso? Ixi, coxa linda. Vem cá.